Fernando Haddad reforçou o compromisso do governo com as metas fiscais do arcabouço. Segundo ele, o governo está decidido a fixar e cumprir a meta fiscal. Sobre essa fala de Fernando Haddad, converso agora com o especialista em contas públicas, Murilo Viana. Que prazer tê-lo por aqui, Murilo, nesse comecinho de dia, 7h27, tem que acordar cedo para participar aqui do Morning Call, então agradeço demais a disposição por ter aceito o nosso convite. Haddad está tentando entender psicologicamente, porque economicamente ele diz que não tem sentido porque falamos tanto em uma crise fiscal. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Ele se demonstra bastante avesso a essa ideia, diz que não há crise fiscal no Brasil. Primeiramente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O quadro fiscal brasileiro é difícil, né? Ele é dificultoso. Nós temos ali uma trajetória de crescimento do endividamento público bastante evidente, chegando ali provavelmente na casa dos 10 pontos percentuais de crescimento do PIB nesse mandato, né? Tem várias dinâmicas relacionadas a isso. Nós temos um crescimento de despesas, especialmente no campo das despesas obrigatórias, que comprime o espaço das despesas discricionárias, e essas despesas obrigatórias vêm crescendo no ritmo acima do permitido pelo arcabouço fiscal e, portanto, tem que ser compensado por meio da compressão das despesas discricionárias. E isso enfrenta, obviamente, um limite claro, além de comprometer a execução de políticas públicas nos próximos anos, ou seja, é uma trajetória insustentável que precisa ser consertada. Além disso, nós temos também a necessidade de um encontro ali entre receita primária e despesa primária que leve a um superávit das contas públicas capaz de estabilizar o endividamento público. Veja, quando a gente olha a questão do arcabouço fiscal, na verdade, a âncora fiscal ela vem justamente para poder, se chama âncora justamente pelo fato de ser algo que deveria ancorar ali as expectativas dos agentes econômicos em relação a uma confiança de que o governo vai entregar resultados fiscais capazes de estabilizar o endividamento público. Isso não é o que está acontecendo na prática. Você bem mostrou aí a questão dos gastos fora ali dos limites de despesa, também fora da meta fiscal, e os juros muito elevado, ainda que a economia esteja crescendo, com juros muito elevados, nós temos ali necessidade de um superávit primário superior a 2% do PIB, ou seja, muito além do que o governo vai conseguir entregar, obviamente, agora, esse ano, no próximo ano. Então, há talvez motivos econômicos para acreditar em uma dificuldade fiscal, mesmo que ainda não estejamos em crise neste momento. E claro, como é que se encaixam neste cenário medidas como a expansão de 5 bilhões de reais de gastos em defesa para fora do orçamento, foi aprovada agora no Congresso Nacional, vai seguir para a sanção presidencial. Este aumento, por exemplo, da licença paternidade, que foi aprovado no dia de ontem, deve custar cerca de 5 bi por ano e também deve ser custeado pela Previdência Social, está dentro do orçamento do governo. Como é que você vê essas pautas recentes que estão sendo votadas, aprovadas e que devem encarecer ainda mais a máquina pública brasileira? São pautas, existem pautas meritórias, né? É importante a gente falar aqui. Então, no contexto geopolítico bastante difícil, de aumento das despesas da defesa no mundo inteiro, Uhum. nós temos ali a iminência de um conflito aqui ao redor do Brasil. Então, obviamente, isso demanda recursos. Porém, o correto seria que esse recurso entrasse dentro do bolo, dentro da regra do jogo, né? Então, o fato dele não entrar dentro do bolo da regra do jogo significa que o jogo está sendo jogado sem observar muito bem os seus contornos. E, obviamente, isso gera a dificuldade de até uma descrença por parte de quem acompanha as contas públicas e até mesmo dos investidores e também por parte dos analistas em geral, em relação à solidez do arcabouço fiscal da regra fiscal vigente, né? Então, o que já se coloca olha, a partir da próxima eleição, vai ter que ser rediscutido, vai ter que ser, no mínimo, reformulado de forma profunda o atual arcabouço fiscal, ou ao menos vamos ter também que pensar ali em uma nova regra fiscal capaz de gerar aí uma nova confiança em relação às contas públicas, mas para isso terão que ser necessárias enfrentar
a dilemas difíceis, não só do ponto de vista do governo estabelecido, seja o atual, seja eventualmente a oposição, mas também interesses do Congresso Nacional e oposição por parte de grupos estabelecidos da sociedade civil, né? Então nós vimos ali nós vimos todos os dias, né, a dificuldade que tem de mudanças nas regras relacionadas a benefícios fiscais tributários, a questão de tributação de determinadas camadas da sociedade. Nós também observamos ali a dificuldade do governo de assumir a necessidade, né, do governo de observar o crescimento das despesas obrigatórias, portanto, fazer aquelas escolhas de Sofia, que nós chamamos, quando o cobertor é curto e você, para poder tapar algum buraco, você tem que expor ali determinado outras despesas para poder, de fato, fazer um ajuste consistente no longo prazo. E somente depois disso é que vai abrir espaço para discutir até mesmo se a meta de inflação no Brasil é condizente com o quadro fiscal e condizente com a estrutura econômica brasileira. Haja vista aí que essa meta de 3%, a gente observou isso 3, 4 vezes, o cumprimento disso ao longo de todos os mais de 20 anos, 25 anos de existência do regime de meta do regime de metas de inflação e também de meta fiscal do tripé macroeconômico. Então, é algo que pode ser revisto depois, mas exige ali, obviamente, a observância desses cumprimentos pretéritos, digamos assim, ligados às questões fiscais. O governo mesmo falava que para o ano que vem faltavam 35 bilhões de reais para a gente conseguir fechar a conta. A MP de alternativas ao IOF caiu e aí faltou essa grana para conseguir chegar no 0 a 0, pelo menos nos principais objetivos do governo do ano que vem, que é aumentar e ter um superávit de 0,25% do PIB. Faltavam esses 35 bi. Semana passada, a Câmara aprovou algumas das medidas de revisão de gastos, principalmente em compensação de tributos, que eram propostas pelo governo e que agora passaram em um projeto que não tem nada a ver, por exemplo, com a medida provisória que antes foi apresentada. Parece estar um pouco mais encaminhado o orçamento do ano que vem ou você ainda vê dificuldades para fecharmos as contas, Murilo? Nós temos dificuldades profundas em relação ao orçamento do ano que vem, tá? Em relação a 2025, o cumprimento da meta, digamos assim, mesmo em vista de todas as exceções, o cumprimento da meta muito possivelmente vai ser cumprido. Acho que não tem uma discussão tão forte em relação a isso. A gente pode fazer ali contingenciamentos, tem espaço para fazer contingenciamentos em 2025. Agora, 2026 é o grande desafio, inclusive por fatores outros que surgiram aí recentemente, né? Então, nós temos ali uma decisão do Tribunal de Contas da União que diz que o governo tem que perseguir o centro da meta, e quando o governo, se tiver que perseguir o centro da meta de fato, ou seja, não observar aquela banda inferior para fazer os contingenciamentos do orçamento ao longo da execução, o governo vai ter bastante dificuldade. Nós estamos falando aí do ano que vem, em que o governo já tem uma promessa estabelecida na LDO, né, de que o governo vai perseguir um centro da meta de 0,25% do PIB de superávit, ou seja, já é um patamar superior à meta desse ano, que seria de zero. Obviamente, esse ano ainda o governo observa essa banda inferior para poder fazer os contingenciamentos nos relatórios bimestrais, por exemplo, mas o TCU vem ali sinalizando, decidiu pela exigência do governo perseguir o centro da meta. O governo diz que a lei complementar que estabeleceu o arcabouço fiscal não tem essa previsão, trabalha com a banda, e o governo vem tentando colocar para 2026 a previsão na LDO de que a meta a ser observada, de fato, né, o governo teria a discricionalidade de observar o piso da meta. Só que uma LDO é uma lei ordinária, e no entendimento do TCU, a lei complementar que estabelece o arcabouço fiscal diz o contrário, ou seja, é algo frágil do ponto de vista legal. E mais do que isso também, quando a gente olha o cenário econômico, tem uma previsão de desaceleração econômica. A desaceleração econômica reduz a estimativa de crescimento das receitas e, portanto, aumenta ali o gap necessário para o governo fechar as contas, digamos assim, em 2026.
E sendo um ano eleitoral, obviamente, existe todos os estímulos ali para se fazer novas despesas, como você bem pontuou recentemente. Agora, as mudanças relacionadas à defesa é uma delas, sem dúvida alguma. Perfeito. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui no quanto seria essa mudança. Caso o governo realmente seja obrigado a perseguir a meta, são mais de 30 bilhões de reais aí que vão ter que surgir do nada ou que vão ter que sumir do orçamento de alguém. As agências reguladoras já estão sendo cortadas aí com orçamento reduzido, tem o pior orçamento em quase 10 anos, algumas delas. Então, tá faltando, às vezes, talvez, espaço para reduzir estes orçamentos. Vai ter que começar a cortar, por exemplo, de emendas parlamentares, de pautas, por exemplo, de ministérios, de alguns programas que são administrados pelos ministérios. E aí a gente vai ver talvez alguma dificuldade para encontrar esses 30 bi, caso realmente seja obrigado a perseguir o centro da meta no ano que vem, o que o governo, neste momento, não está contando. O próprio Fernando Haddad diz que a regra, no entendimento do Ministério do Planejamento e da Fazenda, é perseguir a banda de baixo e não o centro, é o que a gente vem enxergando nestes últimos relatórios bimestrais de receitas e despesas. A tributação de bets e o aumento de CSLL para fintechs está lá em discussão no Senado, provavelmente vai ser votado no dia de hoje para tentar compensar a isenção do imposto de renda de até R$ 5.000. Ajudam nesta conta ou tem uma continha separada ali para saber se é viável ou não isentar para quem ganha até 5 mil? Como é que você vê essas questões? São mudanças de chave, porque já estavam na medida provisória do governo, ou não teriam um impacto tão grande assim para as contas públicas? Nós vimos ali na Câmara dos Deputados, foi uma mexida em relação ao projeto original do governo, né? Uhum. E dentro dessa mexida, depois, na avaliação até da consultoria do Congresso, né? A consultoria do Senado, se não me falha a memória, junto com também a IFE, havia projetado ali uma distância entre 1 e 4 bilhões de reais relacionadas a uma não neutralidade, digamos assim, ou seja, um espaço em aberto para poder compensar de fato o imposto de renda, né? A medida do imposto de renda. Então, obviamente, a aprovação dessas compensações do lado fiscal, essas compensações que você pontuou, elas visam tornar neutra a mudança do imposto de renda quando a gente olha do ponto de vista fiscal. Então, teria um efeito nulo no agregado ali em relação ao ano que vem, olhando isoladamente por essa questão, né? Obviamente, o dado da mudança do imposto de renda pode ter um efeito consumo relevante no ano que vem, e esse efeito consumo sustentar um patamar maior de atividade econômica e, obviamente, de receitas tributárias decorrentes desse consumo adicional. Então, pode ter no final algum resultado positivo, mas um resultado positivo marginal. Não trabalho como um cenário de resultado positivo para as contas públicas tão expressivo assim. A priori, seria para neutralizar a questão, obviamente, da isenção do imposto de renda. O senador Renan Calheiros também tem sinalizado ali uma espécie de compensação para estados e municípios que seriam afetados pela mudança do imposto de renda também, né? Haja vista que a isenção do imposto de renda também acaba atingindo ali as receitas do imposto de renda sobre servidores públicos pertencem aos próprios entes, né? Então, quando você eleva a isenção, você também reduz a arrecadação dos entes subnacionais, estados e municípios, quando eles recebem, quando eles pagam seus servidores dentro daquela faixa que está sendo isentada. Então, o Renan Calheiros sinalizou uma certa compensação, e essa compensação, obviamente, teria que ser ali paga por parte dessas receitas compensatórias que você pontuou, né? Então, em resumo, seria basicamente neutro a questão do imposto de renda no olhar mais restrito, e mais do ponto de vista dos efeitos dinâmicos sobre a economia, pode ter algum grau positivo do ponto de vista da receita tributária, porém pode dificultar também ali a política de queda de juros no ano que vem. Os dois projetos correm em paralelo, apesar de serem juntos, né? Um compensar o outro. Pode acontecer de algum ser desidratado, outro ser estimulado, um passar, outro não passar. Então a gente vai ver esse casamento das discussões. Provavelmente teremos uma discussão ainda no dia de hoje lá no Senado, esperada aprovação em plenário nesta quarta-feira. A gente vai acompanhar de pertinho aqui no CNN Money.
Conversamos com Murilo Viana, especialista em contas públicas. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do que a gente pode esperar para o ano que vem, se tem ou não dificuldade fiscal, e aí você traz algumas notícias um pouquinho mais negativas para este 2026. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo trabalho e um bom dia para você. Muito obrigado, um ótimo dia também. Valeu, até.